Olá, meu nome é Melissa Pome, eu sou gerente da prática de consultoria para capital humano da PwC e eu vim falar para vocês hoje sobre HR Analytics, da informação a insight. Então, HR Analytics nada mais é do que um método de análise de dados para avaliação e gestão de pessoas através de informações, de indicadores. Então, para começar a nossa explanação aqui, eu vou trazer para vocês uma informação sobre a visão dos CEOs no mundo, tanto no Brasil como no mundo, sobre o que vai impactar a realização dos seus negócios nos próximos anos. Então, dentro de uma pesquisa que a gente realiza anualmente, a gente viu aí no último ano, no início desse ano, que 73% dos CEOs estão vendo que não ter as habilidades-chave para os seus negócios podem impactar a realização das suas organizações no futuro próximo. Num outro momento, quando a gente pergunta para os CEOs sobre o quanto eles valorizam ter informações sobre capital humano e aí relacionados aos indicadores-chave, indicadores básicos para a gestão de pessoas, a gente vê nessa linha de cima aqui que os CEOs valorizam muito ter as informações sobre capital humano, mas ao mesmo tempo, quando a gente pergunta sobre a satisfação frente a esses indicadores que são básicos, a gente vê um nível de satisfação muito baixo com relação a essas informações. E o que a gente percebe é que nem sempre esses profissionais não têm essas informações. O que a gente sabe é que às vezes essas informações chegam com baixa qualidade ou pouco analisadas ou ainda fora do tempo necessário para se realizar seus planos. E aí, qual é a nossa visão com relação a essa prática de análise de dados em capital humano, né? Então, a gente entende aí que a gente tem 4 estágios básicos dentro dessa metodologia de análise de dados. Primeiro estágio, a gente fala sobre o estágio de reporte básico, que é onde as empresas estão trabalhando nas suas bases de dados, estruturando seus bancos de dados, estruturando suas informações e que elas conseguem dar informações sobre o que aconteceu, quantos foram, enfim, informações sobre headcount, informações básicas sobre a sua força de trabalho. O segundo estágio, a gente entende que está aqui no estágio das métricas, onde as empresas começam com essa base de dados a fazer estatísticas e comparações. E nessa fase a gente consegue falar um pouco de tendências e começa a fazer, então, começa a ter habilidade para trabalhar numa linha de realização de benchmarks. O terceiro estágio está baseado aí num estágio de análise de dados, né? E aí nesse estágio a gente começa a fazer, então, correlações multidimensionais dessas informações que a gente coletou no estágio básico e analisou aí, fez as métricas no segundo estágio. Então, nesse momento a gente consegue já fazer essas correlações multidimensionais e aí olhar um pouco para estratégias de médio e longo prazo. Quando a gente entra no quarto estágio, que a gente fala de estágio de modelagem, a gente fala de um estágio onde todos esses outros estágios já foram percorridos e essa equipe de recursos humanos, essa área, consegue trabalhar com essas informações, gerando insights de futuro, fazendo previsões de futuro mesmo num modelo de workforce planning, de olhar para a modelagem de cenários futuros. E nesse sentido, o que a gente tem para apresentar para vocês? Recentemente a gente fez uma pesquisa com empresas brasileiras, onde a gente tem mais de 50% da amostra com empresas de grande porte, com mais de 1.000 empregados, e 51% das empresas analisaram que o seu RH atua de forma estratégica na organização. E aí, cruzando aí com as informações sobre os estágios de HR Analytics que as empresas estão atuando, a gente perguntou para elas como essas empresas avaliam a sua prática de HR Analytics hoje, né? Então, 51% das empresas estão dizendo que atuam de forma estratégica, mas 64% dessas empresas ainda reconhecem que estão nos estágios iniciais do HR Analytics. Então, a gente tem 34% das empresas analisando que ainda estão no estágio do reporte básico, e 30% das empresas dizendo que estão ali no momento de métricas, de começar a cruzar essas informações. E aí, pensando no como a gente pode avançar nessa questão de análise de dados, a gente entende que temos aí, então, alguns estágios pré-definidos para alguns temas pré-definidos que são importantes serem analisados. Primeiro, entender quem são as pessoas dessa força de trabalho, qual que é o perfil das pessoas que estão na minha organização, o quanto que elas geram de resultado para o negócio. E aí eu vou passando por todos os subsistemas de recursos humanos para avaliar informações sobre remuneração e benefícios, treinamento e desenvolvimento, atração e recrutamento e seleção, até avaliar questões relacionadas à saúde e segurança e relações trabalhistas.
Então, dessa forma, eu consigo ter uma visão ampla dos meus colaboradores e do quanto a produtividade está impactando nos resultados dos negócios. Então, para finalizar esse assunto, acho que eu trouxe aqui um slide para a gente pensar um pouco em como é que esse RH do futuro pode ajudar, trazendo alguns insights nessa prática de análise de dados, né? Aqui eu tenho um slide onde eu trago alguns indicadores de resultados de negócio, né? E aqui eu tenho faturamento bruto, lucratividade, custo de pessoal, enfim. Nesse exemplo, essa empresa traz aqui nos resultados dela um faturamento bruto per capita acima da média de mercado. Mas, ao mesmo tempo, essa empresa tem uma lucratividade bastante inferior à média de mercado para o seu segmento. E o que dá para a gente tirar daqui? Com esses indicadores eu tenho poucas informações, mas ao passo que eu tenho uma identificação de quais são os meus KPIs, quais são os indicadores de processos e de pessoas que eu posso avaliar para verificar quais são as alavancas que eu posso trabalhar e que vão impactar numa melhoria da lucratividade, mesmo que mantendo esse faturamento que já está acima do mercado, eu posso trazer algumas propostas dentro da prática de capital humano, enfim. Nesse exemplo aqui, quando a gente olhou para os outros indicadores, essa empresa tinha um índice de novos empregados muito acima da média de mercado. Ao mesmo tempo, ela tinha um nível de escolaridade muito inferior à média do mercado e uma rotatividade acima e um índice de tempo de treinamento muito abaixo das práticas de mercado. O que a gente pode verificar? Que olhar indicadores separadamente, olhando para indicadores separadamente, eu talvez não tenha elementos suficientes para propor alguma mudança estratégica na organização. Mas ao passo que eu consigo analisar uma série de informações, eu consigo de fato trazer informações ou algumas sugestões mais embasadas em questões que são práticas. Então acho que esse é o recado que eu quis trazer para vocês. Então, a ideia é que a gente possa trabalhar aí num modelo novo desse papel desse capital humano, né, dessa área de gestão de pessoas, usando-se cada vez mais de elementos numéricos para ajudar a transformar a realidade das organizações. Muito obrigada, estou à disposição para os esclarecimentos que vocês quiserem. Até a próxima.